Você casaria com alguém que você nunca viu na sua vida? É exatamente essa a pergunta de hoje. Você casaria com alguém que você nunca viu na sua vida? Possivelmente a sua resposta é não. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Professor Cristiano de Souza e eu posto dicas semanalmente no meu canal do YouTube, assim como também no meu Facebook, na minha fanpage e também lá no meu podcast. Agora você pode escutar as minhas dicas em áudio, tanto pela plataforma SoundCloud, assim como também aí no seu iPhone pelo iTunes. Olha só, a dica de hoje de casamento tem tudo a ver com concurso público. Eu quero que você fique bem ligado neste ponto. Por quê? A sua resposta possivelmente foi não. Você não casaria com alguém que você nunca viu na sua vida, que você não conhece. Isso é normal, porque você precisa, para caminhar com alguém durante um período da sua vida, conhecê-la. E quando você conhece essa pessoa, você acaba descobrindo os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Ou algumas pessoas costumam chamar de virtudes e não virtudes, ou qualidades e não qualidades, para não falar de defeitos. E quando você respeita as não qualidades, os defeitos da outra pessoa, e quando você respeita as opiniões divergentes, tudo fica muito harmonioso, não é verdade? E é exatamente isso, para um casamento dar certo, você precisa viver em harmonia, em respeito com as divergências. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com concurso público? Tem tudo a ver. Olha só, durante todos esses anos, quase 10 anos ministrando aulas, eu percebi que numa turma de 50 pessoas, mais ou menos entre 2 a 3 pessoas fazem a análise de perfil da banca. As outras pessoas, em torno de 45, 46, 47 pessoas, isso porque eu perguntava para todas elas não se davam trabalho de analisar as questões da banca, ou até mesmo o perfil da banca. Elas apenas ficavam estudando, recebendo as informações do professor, lendo as apostilas, lendo os livros, mas não se davam trabalho de verificar qual era o perfil da banca. E o que isso tem a ver com a matéria de hoje? Tem tudo a ver. Essas pessoas, que equivale praticamente quase 90% de uma sala de aula, elas quando chegavam na prova, no dia da prova, elas tinham uma grande surpresa. Por quê? Porque elas não conseguiam resolver todas as questões, ou porque de repente elas não conseguiam entender as questões para resolvê-las, ou até mesmo ficavam espantadas e assustadas com o perfil tão difícil dessas questões. E saíam geralmente das provas com uma carga de frustração tão grande, porque afinal de contas estudaram tanto, mas não conseguiram chegar na prova e ter um bom desempenho, ter uma boa desenvoltura. Tá, mas e agora? Como é que eu resolvo esse problema? Que de repente você deve estar você deve estar pensando aí, poxa professor, mas eu já tive essa sensação de estudar, chegar na prova e não ter o resultado que eu gostaria. E chegar no dia da prova e sentir que realmente as questões mudaram muito e era tão difícil as questões que eu não consegui nem resolver e responder naquele tempo destinado para a prova. Bom, eu também já passei por isso durante muito tempo atrás e quando eu preparava alguns materiais já há 10 anos atrás, eu preparava os materiais separando questões. Separando as questões por ano, por data, por meses, por estado, por municípios, e separando dentro depois por módulos das matérias, civil, constitucional, administrativo, penal, processo penal, etc. Eu era tão organizado que depois que eu montei todo esse banco de questões, eu acabei vendendo esse banco de questões para uma grande empresa de concurso público. E depois disso eu acabei evoluindo essa metodologia para fazer a chamada telemetria do perfil das bancas. É fazer o monitoramento do perfil da banca para saber exatamente o que ela vai pedir na próxima prova, tá certo? E isso é fantástico. Depois que eu descobri isso e que isso realmente dava certo, eu comecei a montar todos os meus materiais assim. Eu não monto material olhando para os livros e fazendo resumo de livros, não. Eu olho para as questões, filtro o perfil das questões e depois eu monto os materiais. O material correto é aquele material que responde todas as questões de concurso público. Isso é fantástico. Agora você deve estar se perguntando, professora, eu também quero ter esse material que responde todas as questões de concurso público porque eu estou cansado de estudar e chegar nas questões e não conseguir resolvê-las. Então eu quero convidar você agora para conhecer essa metodologia, é muito simples, muito eficaz, mas que vai exigir muito mais da sua parte, que você seja proativo, que você realmente tenha uma atitude de vencedor, que eu chamo de atitude
winner. Você vencedor. Vamos lá? Quem está vendo isso pelo vídeo vai ser mais fácil e quem está escutando pelo podcast vai ter que prestar bem atenção agora e acompanhar o meu raciocínio. Olha só, como é que funciona esse ciclo, né? Ciclo vencedor ou ciclo winner. Você vai começar os seus estudos não é lendo o livro e não é lendo a apostila. Não é. Por quê? Porque você não conhece o perfil da sua banca. Você não sabe exatamente o que ela quer. E nos livros e nas apostilas tem tanta coisa escrita ali, que de repente você está gastando seu tempo em ler coisa que não serve para a sua banca. E isso é muito comum nos dias de hoje. Recentemente recebi até uma aluna que vai tomar posse, já tomou posse inclusive aqui no TRE do Rio Grande do Sul, dizendo: professor, eu comprei uma apostila esses dias de um curso, mas tinha tanta coisa lá que não tinha nada a ver com o meu edital que chegava a dar desgosto de ler a apostila. E isso acontece com muitas pessoas e talvez até aconteceu já com você. Então o que a gente faz? Antes de você fazer qualquer coisa, você vai dividir a sua matéria por módulos. Como é que funciona isso? Se você vai estudar direito administrativo, você vai pegar os pontinhos do seu edital. Pontinho número 1, que é o módulo 1. Módulo 1, conceito de administração pública. Módulo 2, princípios administrativos. Módulo 3, poderes administrativos. Módulo 4, atos administrativos. Quem é que traz essa nomenclatura? O edital do seu concurso. De repente, se não tem ainda edital, do seu último concurso. Então você vai separar a sua matéria, que seja de direito administrativo, que seja de direito penal, constitucional. Você vai separar por módulos. Cada módulozinho é uma partezinha, tá bom? Depois disso, de separar a matéria por módulos, você vai separar questões de concurso por módulos. Então, exemplo, no direito administrativo, eu vou separar questões só sobre poderes administrativos da banca que eu quero. Exemplo, banca FCC. Depois eu vou separar somente as questões de atos administrativos da banca FCC do nível que eu quero, nível médio ou nível superior. Entenderam? Então você separa por módulos, ok? Depois de separar então as questões da banca por módulos, você vai ler as questões da banca, só ler. Porque quando você começa a ler as questões, mesmo antes de estudar, você está começando a ter um contato com o perfil da banca, para saber exatamente como ela elabora as questões, qual é o tipo de abordagem, se é contar histórias, se é perguntas diretas de decoreba, se o prazo é 15 dias ou 30 dias, ou se ela dê certo ou errado, enfim, você começa a fazer um checklist, né, conhecendo o perfil da banca. Depois que você leu as questões, muito embora sem precisar respondê-las com precisão, mas apenas lê-las, você vai organizar o seu material de estudo com base no perfil da banca. Faz sentido para você? E eu vou explicar exatamente isso aqui num caso bem prático. Recentemente, nesse domingo, inclusive passado, eu tive uma videoconferência com um grupo fechado que eu tenho, que a gente treina para um concurso público, e que o tópico, né, o módulo era princípios da administração. E aí, quando nós fomos estudar os princípios da administração na visão da banca FCC, nossa, bateu um pavor na galera, porque a banca FCC mudou muito em relação aos princípios. Estão pedindo princípios, mas assim, numa profundidade enorme. Quando eles se deram conta disso, do perfil da banca, que o ponto princípios, o módulo princípios, estava tão profundo, eles começaram então a organizar os seus materiais. E o pior, nem todos tinham materiais adequados para responder todas as questões daquele concurso, daquela banca. E aí foi aquela correria para procurar material que respondesse a essas questões a respeito de princípios administrativos da banca FCC. Então veja que a preocupação agora é em organizar o material de estudo de acordo com o perfil da banca, tá? E depois de organizado o seu material de estudo de acordo com o perfil da banca, você vai estudar a matéria por módulos, tentando resolver as questões. Ao ler as questões, você vai encontrar lá diversos tópicos importantes, né? Se eu for na parte de princípios, vai ter princípio da modicidade, princípio da economicidade, princípio da moralidade, princípio da supremacia do interesse público, enfim, tem vários princípios. E quando eu estudo esses princípios, quando eu vou lendo os princípios, eu tenho que achar esses princípios nos documentos que eu tenho, que são as apostilas, que são os materiais da internet, as videoaulas, livros. E ao tentar responder as questões, você vai anotando, fazendo os seus resumos de cada um dos pontos.
tentando responder as questões. Veja que quando você estuda focado no perfil da banca, você tende, olha só, a ter domínio da matéria de acordo com a própria banca. E você passa a conhecer essa banca cada vez mais. E muitas vezes você vai até discordar de algumas respostas da banca. Só que embora você discorde da resposta da banca, você vai ter que respeitar a banca, porque ela pensa assim. Lembra que eu falei para vocês logo no início que o casamento, para dar certo, você muitas vezes tem que respeitar opiniões divergentes e viver em harmonia? Aqui é assim, meus amados. Para que você possa passar no concurso público, você tem que viver em harmonia com a banca. Não adianta bater de frente. Pelo contrário, você tem que andar no fluxo da banca, entendê-la. E ainda respeitar as divergências de respostas que você não concorda, mas a banca pensa assim. Muitas vezes a banca FCC pensa diferente da banca CESP e que pensa diferente da banca FGV. É por isso que tem que conhecer muito bem. Já perceberam que nesse sistema, nesse ciclo, você começa estudando exatamente naquilo que a banca sempre pede? Em vez de estudar naquilo que o professor fala em sala de aula, em vez de estudar naquilo que os livros falam, você vai estudar exatamente naquilo que a banca pede. Ou seja, você vai tentar responder todas as questões da banca e nesse molde, nesse perfil, nesse modelo, você estará se adequando ao perfil do examinador. E isso vai trazer para você uma resposta fantástica no dia da sua prova, porque você terá uma alta performance em relação à banca, porque nenhuma questão será tão difícil assim e nenhuma questão será um pavor na prova, porque você já está acostumado com o perfil dessa banca. Não faz muito eu gravei um vídeo que já está disponível no YouTube, inclusive, lá no meu canal do YouTube, chamado Estudo Reverso, em que eu explico minuciosamente de como é que você organiza os seus estudos para ter essa alta performance exatamente no perfil da banca. Se você tiver interesse em assistir esse vídeo, você pode acessar e clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui e você será então enviado diretamente lá para o canal do meu YouTube e é uma dica fantástica que tem feito a diferença enorme na vida de vários concurseiros. Meus queridos, agradeço por todas as considerações, por todas as mensagens que eu venho recebendo lá no inbox do Face, no meu WhatsApp, nas mensagens do YouTube, lá no podcast, estou recebendo também já alguns comentários. É muito gratificante saber que eu estou conseguindo realmente ajudá-los nessa caminhada do concurso público. Deixe os seus comentários se você gostou, compartilhe com alguém, aí marque com seu amigo que está estudando para concurso público, porque isso pode ajudar essa pessoa também a conquistar os seus objetivos. Tá certo? Vamos então encerrar aqui e deixo um forte abraço e quem sabe amanhã já teremos uma nova dica, se Deus quiser. Até mais!